Olá, bom dia. Eu sou a Carol Prado, sou head de produto do Cuba LXP, uma spin-off do Ambiente NDD Tech. Bom dia para vocês que estão aqui hoje para ouvir um pouquinho sobre educação corporativa. Bem-vindos ao People Academy Club. Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar aí a nossa pauta de hoje, que está relacionada à cultura data-driven na educação corporativa, né? Bom, pena que a gente não está aí juntinhos ao vivo, né, para a gente se falar, mas quem aí quiser trocar uma figurinha, né, lá dentro do LinkedIn, pode me buscar lá. E sobre o que a gente vai falar hoje, né? O que a gente vai trazer aqui hoje para o People Academy Club? A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue trazer, né, para a realidade da alta gestão o impacto, né, o valor das ações educacionais. Como é que a gente mostra o verdadeiro retorno do investimento que é feito? Como a gente converte o discurso de que educação corporativa é custo para, na verdade, trazer a visão de investimento, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Bom, como eu falei, eu sou a Carol Prado, tenho aí mais de 20 anos de mercado, né? Trabalhei em outras empresas grandes de software e hoje estou como head de produto na NDD Tech, dentro da spin-off que é o Cuba LXP. Sou uma apaixonada por educação corporativa, gestão do conhecimento e inovação, né? Minha formação raiz aí é em tecnologia, gestão de projetos, processos, etc. Mas a gestão do conhecimento e a inovação entraram muito profundamente aí no meu caminho nos últimos 10 anos, tá? Para quem quiser aí me seguir no LinkedIn, né? Tem aqui o link para vocês acompanharem. E também tem o Instagram, @ycarolprado, para vocês também me conhecerem um pouquinho melhor no dia a dia e principalmente acompanharem pautas relacionadas à tecnologia, cultura, aprendizagem, inclusão de mulheres na tecnologia também, tá? Bom, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre a parte da cultura data-driven, como transformar, né, a educação corporativa em algo mais estratégico, como mostrar o retorno desse investimento. Mas é importante a gente dar um passinho atrás e entender qual que é o contexto em que isso acontece, né? Então, eu trouxe 3 pontos aqui que são super importantes, né? Primeiro, é esse entendimento de que o aprendizado contínuo agora é uma necessidade estratégica, não é mais uma opção, né? A gente vive um momento muito desafiador de acompanhamento de novas tecnologias, de mudança de comportamentos, enfim, que é ainda mais rápido do que tudo que a gente já viu no passado, né? A gente já passou aí por uma onda que foi incrível, que foi a questão da internet, né? Por exemplo, lá nos anos 2000, que fez com que a gente tivesse aí que andar de outra forma, né, dentro do mercado de trabalho. E agora, mais uma vez, a gente vê isso acontecer, mas de uma forma ainda mais poderosa, ainda mais forte, né? E principalmente porque as organizações precisam, né, manter essa competitividade. E o principal diferencial competitivo é exatamente o conhecimento, é exatamente a capacidade de aprender continuamente, né? Então, o aprendizado deixa de ser uma atividade ali opcional para se tornar de fato uma atividade cada vez mais estratégica e dentro da rotina e dentro do contexto do trabalho, tá? Segundo ponto, né? Fazendo o gancho aí com o primeiro, exatamente falando sobre essa era da inteligência artificial. Então, mais uma onda de transformação digital muito intensa, em que isso impacta não só os processos de trabalho, as ferramentas, as boas práticas, mas principalmente, inclusive, as carreiras das pessoas, né? O desenvolvimento humano em si dentro das organizações. E por isso é tão importante, né, conectar essas evoluções, esses avanços tecnológicos com esse processo de aprendizagem dentro da rotina do trabalho, né? E não só a IA, mas outras tantas tecnologias e mudanças, enfim, impactam, né, dentro do contexto da empresa, e por isso a educação corporativa precisa também acompanhar essa velocidade. Ou seja, como eu falei, o aprendizado contínuo é fundamental, não é mais opcional. Para ter competitividade, né, é preciso aprender continuamente, e, obviamente, esse aprender continuamente envolve acompanhar também os avanços tecnológicos. Terceiro ponto, além disso, a gente tem o desafio de trazer ali a visão de resultado do negócio, ou seja, como a gente impacta de fato, girando essa máquina da aprendizagem corporativa, da educação corporativa. E é por isso que a gente tem que alinhar estrategicamente as ações educacionais ao resultado que é esperado do negócio. Não adianta você ter uma meta que não está vinculada à alta gestão, tá? Então, é fundamental que o investimento em T&D não seja visto ali mais como um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, né? E sim que gere valor mensurável para a alta gestão. Então, o foco, né, em alinhar, né, os objetivos das ações educacionais aos indicadores da operação é fundamental nesse momento, exatamente para olhar para aumento de receita, redução de custo, mais produtividade,
ganhos de fato ali dentro do contexto do negócio, tá? Então esses três pilares aqui são o nosso pano de fundo aqui desse papo de hoje. Bom, e aí olhando para esses números, a gente tem aqui um desafio também de mentalidade, né, em relação ao que é mensurar, tá? Primeiro ponto que a gente traz aqui como reflexão, né? Hoje as empresas entregam em média 26 horas de treinamento por ano por colaborador, investindo mais ou menos aí R$ 1.200 por pessoa ao ano, tá? A nossa média, inclusive, hoje é um pouquinho maior do que a média dos Estados Unidos. E isso reflete o quanto as empresas estão mudando, né, de percepção em relação ao impacto da educação corporativa. Mas a gente ainda mede muito o processo educacional, o processo de aprendizagem e pouco o impacto. O que isso quer dizer, tá? É muito comum a gente olhar para o processo educacional do ponto de vista da percepção do aluno, do ponto de vista da percepção do instrutor, né? E é exatamente isso que essa pesquisa, né, da ABTD, a última pesquisa feita aí de 2025, 2026, traz para a gente entender. Então, 71% hoje das empresas focam em mensurar indicadores de reação. Gostou do treinamento? O instrutor é bom? O material foi bom? A carga horária é boa? O modelo do treinamento é legal? Enfim, isso tem muito a ver com o processo de aprendizagem em si, muitas vezes com a metodologia. Mas isso é legal para quem está avaliando a aprendizagem do ponto de vista metodológico e não necessariamente do ponto de vista do negócio. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente trabalha, né, quando a gente fala com a alta gestão, o que eles querem perceber e identificar é o retorno no negócio. O processo de aprendizagem, para eles, é secundário. Na verdade, ele é, entre aspas, um efeito colateral, apesar de ser o contrário, né? É um entendimento estranho. Mas quando a gente olha para esse contexto de negócio, o que eles querem entender é, tudo bem, mas quanto que me gerou aí de melhoria no meu processo? Quanto que gerou de melhoria de produtividade no meu time? Quanto que eu ganhei com isso, sendo que eu investi tanto, tá? E é exatamente isso que a pesquisa da BTD mostra, né? Que apenas 1% de fato das empresas calcula o ROI. E aí, quando a gente fala de ROI, é exatamente essa perguntinha-chave. Quanto de dinheiro essa capacitação trouxe de volta, né? Quanto que eu vou ganhar por ter feito essa ação? E isso é uma visão de negócio, pessoal. Então, não adianta a gente romantizar, né, e olhar só para indicadores de reação, de aprendizado, porque não são eles que trazem essa percepção estratégica para a alta gestão. Então, por isso que a pesquisa traz, né, 1% das avaliações aí são relacionadas a ROI, 3% com foco no resultado, 11% com foco em aplicabilidade, que com certeza a gente deveria utilizar também muito mais. E os demais aqui, que são os mais recorrentes, os mais comuns, né, mostram exatamente que esse nosso foco ainda não virou, né, a chave para essa linguagem de gestão, para essa linguagem mais estratégica relacionada ao retorno sobre o investimento, tá? Bom, e aí quando a gente olha para esse contexto, vou trazer aqui algumas reflexões para vocês primeiro, para vocês começarem a mudar essa mentalidade, né, do time completo de educação corporativa, do próprio RH, enfim, de todo mundo que está envolvido, inclusive das lideranças com quem vocês alinham essas ações educacionais, o desenvolvimento humano das empresas, tá? O time aprende sobre o conhecimento que realmente impacta o negócio? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Quando você estrutura uma capacitação, o conhecimento que é o objetivo ali daquela ação educacional, ele está diretamente vinculado ao resultado do negócio. Então, por exemplo, tem uma empresa que precisa melhorar suas vendas. Quando você faz ali uma ação de treinamento do comercial em relação à negociação, qual é o indicador que permite você validar se aquele treinamento deu certo? Qual é o conhecimento ali dentro de negociação que de fato gera esse gancho para a entrega do resultado num treinamento sobre negociação, tá? E aí você vai olhar para os indicadores que estão conectados com isso. Então, por exemplo, o número de vendas aumentou, o tempo médio de fechamento de uma venda reduziu. Conecte sempre com esses indicadores, porque é isso que reflete se aquele treinamento foi efetivo ou não, do ponto de vista da liderança, tá? Então, é fundamental olhar para isso, quais conhecimentos que realmente impactam o seu negócio. E a forma como se mede essa efetividade tem que se conectar com esse resultado na prática, ou seja, não adianta mais uma vez falar, o treinamento foi bom, X pessoas participaram, X pessoas tiraram 70% na nota. Não é isso que mostra, de fato, o resultado na prática. É o impacto no indicador final que é importante para o negócio, tá? Então, por que que a gente, né, ainda insiste nisso, né? A gente ainda confunde métrica de metodologia com métrica de resultado. É exatamente isso que eu falei.
Não deixa de ser importante olhar para a métrica de metodologia, muito pelo contrário, isso é fundamental para você saber se você está entregando algo bom que depois vai gerar resultado. Mas na hora de mostrar para a alta gestão que aquele investimento fez sentido, o que importa é mostrar exatamente a métrica de resultado, tá? Outro ponto que a gente sempre tropeça, né? A gente entende que conclusão é um sucesso ali na entrega de uma capacitação. Não. A entrega da capacitação, a conclusão do treinamento, é só o pontapé para todo um processo, né, de impacto no negócio. Ou seja, é necessário mensurar o efeito disso pós-capacitação, tá? Não diferenciamos de satisfação o que é resultado real, ou seja, não adianta todo mundo sair satisfeito do treinamento, mas ele não gerar de fato resultado. E ROI é um retorno sobre a operação, mas tem que ser mensurado, ou seja, não adianta eu falar, eu acho que melhorou a taxa de vendas, eu acho que melhorou o meu tempo de fechamento da venda. Não, é preciso mensurar e ser objetivo na hora de apontar esses resultados. Isso é fundamental para que essa visão estratégica seja consolidada e a alta liderança ganhe mais confiança em relação às ações educacionais que estão sendo propostas, tá? Esse é um ponto super interessante. Bom, e aí quando a gente fala, né, sobre um T&D mais estratégico, um RH mais estratégico, é exatamente sempre olhando muito para essa ótica, né? Ser data-driven, ou seja, olhar para essa mensuração, acompanhar o impacto no resultado e, de fato, trazer uma visão de resultado gerado no negócio. Bom, e o que é ser data-driven, então, né? Vamos traduzir isso aí para a vida real, né? Para a rotina que a gente tem dentro dos RHs, dentro das equipes de educação corporativa, enfim. É trocar percepções por evidências objetivas. Esse é o primeiro ponto. Focar em dado, mensurar continuamente. Não é o eu acho que melhorou isso, eu acho que melhorou aquilo. Não. Quais são os indicadores que foram realmente impactados? E aqui, um ponto super importante que a gente vai ter que manter ao longo de todo esse nosso papo aqui. Os indicadores da operação precisam ser mapeados no momento da criação, do planejamento, do diagnóstico educacional, para montar esse plano de treinamento, tá? Por que isso é tão importante? Isso já define, desde lá de trás, o que de fato você tem como objetivo nesse treinamento. Então, por isso que é tão importante olhar para esses indicadores operacionais desde o começo. Isso é fundamental, tá? Segundo ponto, o treinamento deve resolver uma dor do negócio, e o impacto nessa dor, né, como eu disse, deve ser mensurado. Ou seja, qual é o ponto que eu quero resolver? Qual é o indicador que está ruim? O que eu espero de evolução, de melhoria, de aumento? O que é a minha expectativa em relação àquilo? Eu espero que com esse treinamento a gente melhore 10% nas vendas. Enfim, qual é a expectativa em relação a isso? Até para ter uma meta também. Isso também é importante para garantir que aquele treinamento fez diferença, tá? Outro ponto também que é interessante, tá? Não necessariamente esse efeito do treinamento é imediato, ele pode demandar uma curva de aprendizagem e de prática daquele treinamento. Então, não mensure só o próximo mês. Mensure os próximos 6 meses, por exemplo, os próximos 3 meses, porque essa prática, esse conhecimento também precisa ser praticado para que seja consolidado e traga retorno. Então, olhe para um período de tempo também que faça sentido para mensurar esse impacto do treinamento, tá? Terceiro ponto, o indicador deve ser definido na ação educacional. Como eu comentei, né, ele é o verdadeiro ponto de partida, ou seja, olhe sempre para o que é a expectativa de quem comanda, de quem lidera a operação. Assim, vocês vão trazer um discurso muito mais estratégico para a alta gestão e focado, de fato, em apoiar o negócio, em gerar impacto no negócio. Quarto ponto, essa meta, né, deve ser indicada nos objetivos de aprendizagem. Os alunos que vão participar dessa ação educacional, eles têm que se perceber, né, evoluindo nesse processo. Então, tente mensurar o quanto eles conheciam antes, o quanto eles conheciam depois, e o quanto eles entregavam de resultado antes e o quanto eles entregavam de resultado depois. Então, dar essa visão da evolução é fundamental para ele como pessoa, para o colaborador como pessoa, mas também para o colaborador como colaborador, né? Como pessoa participante do resultado da empresa. Então, fundamental trazer isso bem claro no objetivo de aprendizagem. Melhorar X% na taxa de conversão de vendas, melhorar X% no tempo médio de fechamento de uma venda, reduzir X% em oportunidades perdidas, enfim. Tudo isso é bem importante para que vocês tragam essa visão real de evolução também para cada indivíduo envolvido nas ações educacionais. E não somente ali para a gestão,
né? Porque, afinal de contas, quem tem que se interessar por esse processo de aprendizagem também é o colaborador e não só a gestão, que obviamente quer ali melhores resultados, mais produtividade, etc. Então, para engajar as pessoas também traga essa visão do quanto eles estão evoluindo, tá? Aqui eu trago um exemplozinho de uma tela que mostra exatamente isso, ou seja, uma visão data-driven para o aluno, ou seja, o que que ele quer ver? Ele quer entender o quanto ele evoluiu em relação ao conhecimento, como, por exemplo, esse gráfico de radar que está aqui embaixo, né? A visão dele inicial de conhecimento é essa linha azul, e a visão, né, do conhecimento que foi evoluído após essa ação de gamificação, por exemplo, é essa outra linha aqui em laranjinha, vermelho, enfim, que está aqui nessa telinha. Quando a gente olha também, né, para esse outro painel aqui, ele também entende qual que é o percentual que ele está entregando de treinamentos obrigatórios, quantas atividades ele finalizou, quantos certificados, no nível ali de bronze a ouro, e qual que é o nível que ele está. Essa é uma visão do aluno que é diferente da visão do negócio. É isso que é importante vocês entenderem, tá? O aluno precisa se enxergar nesse processo, mas ele tem outras prioridades em relação a dados, ao que ele acompanha, né? Então, ele pode avaliar ali qual que é o nível de conhecimento dele ali dentro das competências, enfim. Então, ele se olha dessa forma como indivíduo, mas não deixa também de perceber a evolução do seu conhecimento. Essas telas de exemplo aqui, por exemplo, são do Cuba LXP, né, que é o produto que eu hoje sou head, tá? E aí, na verdade, quando a gente olha para o que a alta gestão quer ver, a alta gestão, na verdade, quer ver qual foi o impacto de fato ali na operação. E aqui eu trouxe um exemplo de uma grande empresa de tecnologia do sul do Brasil, né? Que inclusive o case foi apresentado no KM Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento. E o objetivo aqui era formar mais rapidamente e melhorar a produtividade da equipe de suporte ao cliente, né, do software que essa empresa comercializava. E aí, como é que foi feito esse projeto? Como é que a gente conseguiu, inclusive, ter um grupo de controle para fazer essa comparação, né? A gente tinha ali os estagiários, que eram contratados durante 6 meses, né? Nesses 6 meses, eles eram capacitados 100% na solução ali, no produto, no negócio super específico dessa empresa. A gente comparou isso com os CLTs, né? Que já tinham 2 anos de casa, ou seja, que já tinham ali uma bagagem, uma experiência, que já tinham aprendido com a prática, que era o tempo de rampagem anterior, com 2 anos de casa, a pessoa estava realmente pronta, tá? E comparava também com os CLTs novatos, que foram contratados no mesmo período dos estagiários, porém que não passaram por esse banho de loja e que, teoricamente, vieram prontos de mercado. Quando a gente olha para esse contexto, o que a gente percebeu foi, né, que todo esse processo de capacitação, sendo feito de forma estruturada, padronizada, com metodologia, com toda uma estruturação de lógica de aprendizagem, com conhecimentos e conhecimentos ancorados, né, para eles irem criando camadas de complexidade desse conhecimento. Quando a gente olha para esse resultado, a gente conseguiu mostrar que os estagiários, em 6 meses, já entregavam a mesma média de produtividade dos CLTs que já tinham 2 anos de casa. E quando a gente comparava ainda em relação aos CLTs novatos, eles entregavam 28% a mais, né, de produtividade. Ou seja, o investimento em capacitação provou, né, que a gente conseguia trazer um resultado muito melhor, exatamente porque a capacitação tinha acontecido naquele padrão, tá? E é interessante que nesse mesmo case, a gente fez também uma projeção comparando o gasto com o salário desses profissionais numa linha de tempo de 2 anos. Por que 2 anos? Porque eu considerei esses 2 anos padrões aqui de rampagem, né, dos CLTs convencionais. Na hora que a gente compara essa linha de custo, exatamente por eu ter feito os estagiários produzirem mais e entrando com um salário basilar menor, a gente conseguiu alcançar uma economia de 58% em salários numa linha do tempo de 2 anos. Então, isso, gente, é converter numa linguagem que a gestão entende. É trazer para indicadores de produtividade, indicadores de melhoria de operação, trazer para converter isso para grana, enfim. Isso faz com que, de fato, o seu TID tenha uma pegada estratégica e que olha para o negócio, né? Não olha só ali para a questão de manter o padrão do RH, entregando conhecimento, desenvolvimento humano, num sentido muito mais romântico, tá? E é por isso que eu trago para aqui essa provocação, o quanto vocês, né, estão envolvidos em entender o que impacta o negócio. Isso é fundamental para a carreira de vocês, inclusive, para que vocês sejam percebidos como profissionais de RH que estão conectados com essa realidade da operação. E aqui, né, hoje eu sou head de produto, mas eu fui coordenadora, gestora de conhecimento durante bastante tempo. E esse case aqui eu estava junto, tá? Então, eu vi isso acontecer várias vezes, não só na Saltplan, mas também na TOTUS, enfim.
em várias outras empresas em que a gente trabalhou esses processos conectados com os indicadores de operação para trazer essa visão de resultados, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico que vocês estão vendo aqui em cima, né? O percentual de rejeitos, ou seja, que é o cliente não aceitando a solução que foi dada no chamado, caiu, né? Os chamados de orientação, que é a quantidade de chamados de orientação que os clientes, né, é, abriam, né, também reduziu, porque eles passaram a dar retornos melhores para os clientes, né? O aging de orientação também reduziu, enfim. Então, uma série aqui de itens, né, que permitem, né, essa visão estratégica da entrega da ação educacional, né? Então, o comportamento está aqui esperado, ó, eu quero que deve diminuir o percentual de rejeitos, deve diminuir o percentual de rejeitos de correção, que é quando vai para o time de desenvolvimento, por exemplo, e volta porque, na verdade, não era erro, era só comportamento de sistema e faltava conhecimento do analista. Enfim, aqui é um exemplo, né, considerando uma empresa de tecnologia, mas vocês podem converter isso para qualquer tipo de segmento. Vocês podem olhar para qualquer indicador de qualquer segmento de mercado, seja varejo, saúde, enfim. Vocês sempre vão conseguir identificar indicadores que impactam aí nas áreas, nas operações, ok? Bom, e aí que perguntas, né, o seu TD, o seu RH deve responder para ser mais estratégico, né? Então, primeiro, voltando lá, quais são os indicadores de negócio pelos quais os times treinados são cobrados? Então, cada colaborador daquele ali é cobrado, é acompanhado a partir de que indicador? É isso que tem que estar no seu radar para escolher o que mais se conecta com aquela ação educacional, com aquele conhecimento. Quais são os indicadores de processos da operação que são impactados pela ausência de conhecimento? Por que isso aqui também é diferente? Uma coisa é você olhar para um indicador que vai melhorar com a aquisição do conhecimento, outra coisa é você também olhar para o indicador que é impactado se você perder um funcionário que detém muito conhecimento, que é um especialista ali, que é super importante para o time. Perder esse conhecimento também tem que ser avaliado para trazer esse outro indicador ali dessa dependência desse especialista, tá? Terceiro ponto, já vinculado inclusive a isso, quem são os detentores do conhecimento e como eles podem replicar para os demais. Se você identificou que tem algum indicador que é super impactado por não ter determinado conhecimento e, consequentemente, determinado especialista, esse especialista também tem que se transformar num replicador desse conhecimento, né? E como isso pode ser feito? Por documentação, por pequenas ações educacionais, pequenas transmissões ali de conhecimento em ações mais simples e mais práticas, e muitas vezes, inclusive, mais informais, não necessariamente um treinamento super estruturado, então isso é bem importante para se avaliar, para se reduzir esse risco de perda do conhecimento, tá? Quarto ponto, obviamente, qual que é o retorno financeiro a partir desses indicadores? Como é que você consegue converter um resultado operacional em grana? Então, por exemplo, 28% a mais ali de produtividade. Isso significa que eu posso ter menos pessoas entregando mais chamados, ou seja, eu tenho uma economia, eu tenho uma redução de custo, ou que eu posso, por exemplo, né, receber mais clientes porque eu consigo atender mais chamados, tá? E é isso que a gente vai ver num exemplo aqui, nesse cenário, para inspirar essa mudança de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos trazer aqui uma área de suporte ao cliente de uma empresa de varejo físico e online, tá? O tempo médio de atendimento atual, de um chamado ali, né, de um analista de suporte, é de 5 minutos. Então, ele recebeu ali o cliente, oi, tudo bem, comprei um produto X, aconteceu isso e aquilo, papapá, e a gente está simulando aqui um cenário de 5 minutos de atendimento, tá? Quais foram os principais problemas identificados ali pelo gestor dessa área? Ele está te contando ali qual que é o desafio dele. Ah, meu atendente tem dificuldade de responder dúvida intermediária, aí ele acaba passando ali para N2, aí fica muito moroso o atendimento. Eles não encontram informação porque a informação não está estruturada. Quando eles repassam ali o atendimento para N2, normalmente é sem necessidade, porque é alguma coisa simples, mas eles não encontraram informação, enfim. Tudo isso impacta no aumento de tempo desse atendimento, né? E, obviamente, gera insatisfação no cliente, gera lentidão, gera morosidade e, obviamente, uma certa improdutividade, porque ele sabe que as pessoas podem ser mais ágeis, mais rápidas nesse atendimento e mais eficientes, mais efetivas, tá? E aí, quando a gente montou ali essa solução ali, né, liderança e T&D, liderança e RH, o treinamento tem como foco aprofundar esses conhecimentos, ajudar a organizar ali uma base de conhecimento também, integrar com uma IA generativa que possa ajudar nesse processo, e como meta, né, tentar ali trazer os atendimentos concluídos, principalmente ainda no N1, que é o nível 1 de atendimento, ao invés de passar para o N2, que é o nível ali mais especialista, que normalmente é um profissional, inclusive, mais caro, tá?
Bom, então tá. E aí, quando esse treinamento foi feito, quando todas essas ações foram realizadas, o tempo médio de atendimento foi reduzido para 3,5 minutos, né? Então, aumento do número de chamados concluídos por dia, ou seja, uma mesma pessoa, depois da ação de capacitação, gasta 1 minuto e meio a menos para poder fazer o mesmo atendimento que ela fazia anteriormente, e normalmente ela já encerra no seu próprio nível, ao invés de mandar para o N2, tá? E aí, qual que é o impacto desse novo TMA, que é o tempo médio de atendimento, tá? Se cada atendente antes, trabalhando 8 horas dia, né? Ele tem ali 480 minutos de trabalho. Vamos pensar que uma hora e meia desse dia, né, normalmente não é tão produtiva, seja reunião, intervalo, enfim, a gente sabe que as pessoas não são produtivas 8 horas por dia. A gente vai considerar aqui que as pessoas são produtivas 6,5 horas dia, tá? No resultado anterior, esses 390 minutos realmente produtivos, divididos por 5 minutos, fazem com que cada pessoa atendesse em 78 atendimentos por dia. Ou seja, eu, analista de suporte do varejo, ao atender o cliente, todo santo dia ali, em média, eu estava atendendo 78 atendimentos, tá? Com o novo tempo médio de atendimento gerado pela capacitação, eu passei a atender 111 atendimentos dia. Isso faz com que a minha produtividade aumente, tá? Aumente. Convertendo isso em grana, linguagem da alta gestão, tá, gente? Se a média de atendimento mensal ali é de 12 mil atendimentos do time como um todo, né? Um funcionário entrega por mês, mais ou menos, 1.638 atendimentos, ok? E aí, o número de funcionários, considerando aí essa média, né, é de mais ou menos 7 pessoas. Com o novo PMA, com o novo tempo médio de atendimento, um funcionário, ao invés de entregar 1.638 atendimentos, ele passa a entregar 2.331 atendimentos, ou seja, sobe um monte, né? E aí, se eu for fazer de novo essa conta dos 12 mil atendimentos mensais, eu passo a precisar mais ou menos de 5 pessoas ao invés de 7 pessoas. Isso mostra como a gente pode aí ter uma redução, inclusive, de equipe em função dessa produtividade, certo? É um cenário, é uma possibilidade, ou seja, eu poderia ter menos 2 funcionários ou mais produtividade, tá? E aí, vamos de novo, vamos fazer outra conta, convertendo em dinheiro ali, né? Trazendo ali para o verdadeiro ROI. Salário de um atendente de suporte, vamos supor aqui que é 3 mil, né? E aí, considerando ali, né, sei lá, em média, 1,5 a 3 vezes que o salário dele mesmo, de fato, o custo dele, na verdade, é de 6 mil, tá? Hipótese, tá, gente? Estou chutando aqui um valor. 2 funcionários a menos, se eu optar pela redução do time, é uma economia de 12 mil reais. Ok? Qual que é o tamanho da empresa? Isso pode ser muito significante, tá? Já olhando pelo lado do aumento de produtividade, 7 funcionários atendendo com esse novo tempo médio de atendimento, eles saem de 12 mil atendimentos para mais de 16 mil atendimentos por mês. Ou seja, é um aumento de 35% na produtividade daquele time. E isso permite que a empresa, inclusive, possa receber novos clientes, aumentar a carteira dela de atendimento, assumir talvez ali uma outra equipe de suporte que não está dando conta daqueles chamados, enfim, tem uma série de possibilidades nesse cenário. O que importa aqui é que isso foi convertido não só em dinheiro, mas em possibilidade, inclusive, de nova receita, porque você pode trazer novos clientes, porque você consegue atender mais chamados, tá? Então, esse é um cenário de exemplo, fazendo aqui algumas contas de algo que vocês podem acompanhar dentro aí de qualquer segmento, tá, gente? Todo segmento vai ter seus indicadores de operação, gente. Não existe isso mais. Né? Para fazer gestão, a gente precisa mensurar, a gente precisa acompanhar dados. Então, não existe nenhum tipo de segmento que não tenha indicadores de negócio, tá? Bom, e aí, mudando, né, esse paradigma aí do TID. Então, como que isso deve ser repensado dentro do contexto do time de vocês? Faça mais perguntas como, quando eu estou capacitando as pessoas, qual que é o impacto no resultado do time? Né? O que, que eu espero ali? Né? O que, que eu quero que as pessoas conquistem, ganhem após esse treinamento? Esse resultado, né, pode ser convertido em valor financeiro, direto ou indireto, simulando ou realmente trazendo valores, como eu trouxe ali para vocês os exemplos. Pode trazer ali em salário, mas também pode trazer em aumento de receita, mas também pode trazer em percentuais, que também depois impactam em receita, enfim. Então, esses modelos todos ali são possíveis, tá? E é possível você fazer esse gancho aí com algo que mexa no resultado do negócio, tá? A maneira mais comum de fazer os cálculos é utilizando aí hora pessoa, pois você sabe o valor hora de um cargo. Então, eu dei o exemplo ali de quanto custa um analista de suporte, né, com os direitos, enfim, 6 mil reais.
Você sabe quanto custa a hora de um analista, você sabe qual que é o preço do seu atendimento, né? Então é importante vocês olharem muito para esses conceitos, porque é exatamente a pessoa que está sendo capacitada que aumenta o seu valor a partir do momento que ela adquire aquele conhecimento, né? Porque ela passa a trazer mais resultado, mais produtividade, etc. Tá? O melhor dos mundos é a conversão, né, desse resultado ali em impacto em receita e em dinheiro gerado, ou seja, redução de custo, obviamente, é bom, sensacional, mas brilha mais ainda o olho da alta gestão quando você mostra a possibilidade de melhorar ainda a receita. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que são mais capacitadas na implantação de um software, por exemplo. Se elas conseguem implantar mais rápido, você também consegue entregar mais rápido para os clientes que você está vendendo. Então, isso é receita mais gerada mais rapidamente e em menos horas, ou seja, um analista júnior que entregava em 10 horas, um analista que tem mais conhecimento pode entregar em 8. Então, fica mais barato o seu processo também de implantação e você tem uma margem, né, de contribuição dessa implantação muito maior, tá? Então, olhem sempre para esses números com muito carinho, porque é exatamente onde você fisga ali a alta gestão, né? Então, moral da história, né? Só funciona se você mensurar. Não adianta. Dado é vida. Dado é a virada de chave, de fato, do modelo ali do TID, do RH, né, olhando para a educação corporativa como algo estratégico, tá? Só funciona se você vincular o conhecimento ao indicador do negócio, ao indicador da operação. É assim que eles enxergam, tá? Indicador de aprendizagem é nosso para o RH, para a gente entender a qualidade do que a gente está entregando, que é uma premissa do que a gente vai entregar de impacto na operação, ok? Funciona ainda melhor se você converter esse resultado em valor financeiro. Aí, brilhe os olhos, tá? E projete o valor financeiro ao longo do ano, mostre o impacto real. Então, se eu conseguir melhorar o tempo médio de produtividade, você vai conseguir mostrar a economia ao longo do ano inteiro. Mostra isso ao longo de 12 meses. Isso traz uma visão de maturidade, de planejamento, de olhar para o futuro, que é muito legal para o RH, né? Dando essa visão de que, olha, não, a gente está olhando para a sustentabilidade do negócio, né? E esse impacto real que está ali pontual se projeta na linha do tempo e ganha um peso, ganha um poder de argumentação que começa a te sustentar em termos de aprovação de outras ações educacionais, de você ter mais investimento, mais orçamento no próximo ano para a educação corporativa, para o desenvolvimento humano, tá? Então, isso é bem interessante. Bom, e aí olhando, né, obviamente, para esse novo paradigma, né, a ABTD também trouxe aqui, né, os indicadores de efetividade da área de TID que hoje são, né, mensurados, tá? Então, as perguntas de sempre. O que que você está gerenciando? Qual que é a sua estratégia? Que indicadores você quer melhorar? Quais melhorias você pretende realizar para aumentar essa efetividade, né? E hoje, grande parte das empresas ainda se prende a indicadores um pouco mais convencionais, como, por exemplo, absenteísmo, atendimento às normas, satisfação de clientes, né? Esses são os indicadores de negócio que estão um pouco mais próximos daquele 1% que eu mostrei naquele primeiro gráfico, tá? Mas quando a gente se aprofunda, a gente percebe que tem alguns aqui que são ouro, né, para esse processo. Então, satisfação de clientes, obviamente, é importante, claro, ajuda a reduzir o risco de churn, mas melhoria de processo, retenção, né, questão de turnover, qualidade, especialmente qualidade de processo, gente, aumento de vendas, aumento de produtividade, redução de não conformidades, né, redução de erro, de retrabalho, aumento de faturamento, redução de acidentes, dentro do possível, quantidade de inovações que são entregues. Então, quando a gente olha para essa segunda coluna, a gente tem uma gama enorme de indicadores de operação que são uma oportunidade incrível para transformar as ações de treinamento e desenvolvimento em ações mais estratégicas, tá? Então, esse dado que a pesquisa, né, da BTD trouxe deixa isso muito claro, né? Quando a gente olha ainda para indicador de efetividade, a gente ainda olha para indicadores que são mais superficiais, que não necessariamente trazem essa visão estratégica, sendo que a gente tem uma oportunidade enorme de trazer essa visão estratégica, tá? Dicas de ouro para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, né? Como eu falei, né? A gente precisa olhar para o diagnóstico educacional. Então, primeiro passo, primeiro movimento que vocês têm que fazer é exatamente identificar os indicadores correlacionados. E para isso, vocês têm que envolver as lideranças para conectar esses indicadores aos conhecimentos que vão ser transmitidos. Segundo ponto,
Focar em indicadores que são mensuráveis e que são mensurados continuamente, ou seja, eles já existem, já existe uma plataforma que coleta aqueles indicadores, já existe um acompanhamento daquilo, então olha para isso, e você tem inclusive uma linha histórica antes e depois da sua ação educacional, tá? Terceiro ponto, não cai na cilada de criar um novo indicador para a operação mensurar. Isso é mais uma tarefa, e se esse indicador não existir, provavelmente ele nem é um indicador importante para o negócio, tá? Então, olhem bastante para os indicadores que já existem, não tentem inventar moda aí para o pessoal, que eles já estão, né, na tampa ali de tarefa, tá? E quatro, solicite acesso aos indicadores das áreas envolvidas na capacitação. Por quê? Para você olhar para o histórico, para você mesmo olhar para o dado e falar assim, antigamente essa era a métrica, esse era o resultado, ele é mensurado dessa forma, para você entender também como vai ser mensurado depois, ou seja, aprenda com o histórico de dados dessa área, desse time, para você conseguir realmente fazer uma ação efetiva. Tá? E aqui eu trago aqui, né, um ponto, né, que a gente fala bastante, né? Um dos maiores desafios das empresas é entender que a educação corporativa é um pilar da cultura de qualidade. E qualidade traz dinheiro, qualidade traz retorno, né? Então, mais do que oferecer treinamentos, é importante trazer métricas claras que vão ali alimentar essa cultura de aprendizado contínuo, né? Esse é o caminho para transformar o conhecimento em resultado e garantir essa competitividade em um mercado que não para de evoluir, que a gente tem aí uma, né, uma mudança a cada dia em que a gente vive pressionado para acompanhar, né, esse mercado. Então, olhem bastante para essa visão estratégica, para essa visão de dados da educação corporativa conectada com o negócio, tá? Bom, e para fechar, né, a gente também sempre se lembra aqui da frase do mestre aí, do Peter Drucker, né? O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a partir do momento que você passa a trazer todas essas visões, né, com mensuração, com acompanhamento de dados, essa cultura data-driven, né, enraizada, você, inclusive, abre portas para futuras melhorias. Você começa a identificar outras lacunas de conhecimento, lacunas de desenvolvimento humano. E isso, mais uma vez, mantém, sustenta a própria razão de ser do RH, do TID, né, trazendo a educação corporativa como algo aí fundamental para garantir o resultado das organizações. Bom, como eu falei, eu sou a Carol Prado, sou a head do Cubano XP, estou à disposição de vocês, está aqui meu telefone corporativo e e-mail, mas não deixem também de me acompanhar ali no LinkedIn e no Instagram para que vocês tenham, né, acesso aí a algumas visões, algumas críticas, né, sobre melhores práticas da educação corporativa, e inclusive também sobre tecnologias, como, por exemplo, as plataformas LXP. Eu estou à disposição de vocês. Obrigada.